aqui com muita alegria, mais uma vez, para ouvir histórias de fé de mulheres abençoadas através do canal Diário da Mulher que Ora. Hoje nós estamos recebendo aqui a irmã Verônica, que faz parte da igreja de Iguará, Pernambuco, e ela veio contar um pouquinho de tudo que o Senhor já fez na vida dela em toda a sua jornada. A partir de agora apresento a vocês Verônica e vou deixar saudá-los a todos com a paz do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Verônica, tenho 40 anos. E antes de tudo começar, eu vou deixar um versículo para a nossa meditação, um versículo que eu carrego por toda a minha vida, né? Assim, porque a gente sempre tem um versículo que bate forte, né? Eu vou deixar aqui para a meditação de todos, no livro de Romanos, o capítulo 8, o verso 28, que diz assim: pois sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Esse versículo, ele fala muito forte no meu coração, porque o início não vai determinar o teu fim, né? Você com Jesus no barco não vai terminar aquilo que você começou. E minha história de vida, eu não nasci no lar cristão, infelizmente eu não tive esse privilégio de nascer no lar cristão, né? A minha família era uma família muito atribulada, que eu só vim descobrir que minha família era diferente a partir dos meus 12 anos, né? Porque até aí você não tem muito entendimento das coisas. E minha mãe era uma pessoa muito trabalhadora, sempre manteve a casa como mulher solo, mãe solo. E então, enfim, minha mãe foi muito trabalhadeira na vida dela, ela não deixava faltar nada, mas em compensação, ela tinha uma bebida que, infelizmente, acabava com a nossa família, né? Acabava com a nossa história, assim como criança, como adolescente, que meus irmãos eram pré-adolescentes. E ela trabalhava a semana todinha, mas quando chegava o sábado, ela dizia, esse é o meu dia, né? E assim, começando do início, eu não nasci no lar cristão, mas Deus sempre coloca seus anjos, né, para nos ajudar na caminhada. E sempre tinha um irmão da escola dominical que ele sempre levava para a igreja, né? Todo domingo, mesmo minha mãe bebendo, ele dizia, dona Lourdes, posso levar sua filha para a igreja? Ela pode. Aí ele vai se arrumar que eu lhe levo. E eu fui aprendendo as coisas do Senhor na escola dominical, né? Que toda mãe, que todo pai leve seus filhos para a escola dominical, que é onde começa tudo. Né? E foi aí que eu vim ter intimidade com o Senhor. Né? Foi aí que eu vim entender os propósitos de Deus na minha vida. Porque eu acho que se eu não tivesse essa base de escola dominical, de um anjo que Deus colocou no meu caminho, eu acho que eu não conseguiria estar aqui hoje, né? E para o glória do Senhor, esse rapaz se disponibilizava com a sua namorada, sempre me levava para a escola dominical, sempre me levava para os cultos, eu fazia parte do ministério de louvor, e ali eu fui aprendendo as coisas do Senhor, e eu pude colocar em prática na minha vida, mesmo atribulada, né? Mesmo eu muito pequena, mas o Senhor falava tremendamente comigo, eu tinha uma intimidade profunda com o Senhor. Então, quando eu vim entender que minha família era diferente, por conta da bebida da minha mãe, que era uma bebida assim, que o inimigo usava ela poderosamente, ela nunca bebia para não sair sangue, né? Minha mãe, toda a bebida que ela bebia quando chegava o sábado, que ela dizia, hoje é minha folga, a gente já chorava, porque a gente sabia que o diabo ia fazer essa cena na casa da gente. Ou ela brigava na rua, ou ela brigava dentro de casa, né? E nessa caminhada ela encontrou o meu padrasto, que não era meu pai, eu fui abandonada com 2 anos de idade, e meu padrasto assumiu a minha mãe com os 4 filhos dela, e ele foi um excelente pai, né? Eu louvo a Deus por isso, que ele colocou também um anjo como pai. Que Deus, ele é aquilo que a gente precisa, né? Ele é pai, ele é irmão. Ele é aquilo que você está necessitando no momento, né? E naquele momento ele sabia que eu precisava de um pai. E ele colocou meu padrasto, ele ali criou eu, meus irmãos com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Mas também ele também tinha o vício da bebida. Então juntava ele e minha mãe, e grande era a nossa vida, né? E a gente passava por muitas brigas dentro de casa. Meu pai brigava com meu padrasto brigava com meu irmão, que era adolescente, que não queria trabalhar, queria estar na rua. Minha mãe brigava com ele, minha mãe brigava na rua, então a gente vivia num ambiente de brigas dentro de casa, né? Um ambiente de muita bebida, de cigarros, minha mãe saía, amanhecia de fora de casa, e a gente via aquela situação. E por mais que a gente não queira dizer, Senhor, por que eu nasci nesse lar? Eu ficava me perguntando, por que tanto meus amiguinhos têm uma mãe diferente, têm um pai diferente, eu queria que minha mãe me levasse para a escola, eu queria que meu pai me levasse para a escola, eu não tinha isso dentro do meu lar, né? Eu ficava pensando o tempo todo com o Senhor, por que eu vivo nesse lar? Porque o Senhor escolheu essa família para mim. Mas a palavra do Senhor diz o que Ele faz hoje, a gente não entende, a gente vai entender amanhã, né? E eu muito pequena, eu ficava indagando ao Senhor essas questões. E minha mãe, ela era assim, quando ela bebia, que ela olhava para alguém na sua vizinhança, num bar, onde ela estivesse, ela ia para cima, podia ser homem, podia ser mulher, ela avançava e o negócio era só sangue, só para sair sangue.
E a gente vivia na vizinhança, todo mundo comentando aquilo. Quando era no outro dia eu passava por vergonha, porque a vizinhança disse: "Ah, mãe de Verônica, o que aconteceu hoje?" Ela era posta para fora de bares, era por seguranças do local, ela era posta para fora de danças que tinha lá no Boiça do Pina, que a gente morou um tempo no Pina, né? A maioria da minha vida foi no Pina. Ali onde fica o Rio Mar, eu morava em Casa Palafita, passei um tempo morando em Casa Palafita, e a gente morou ali por um determinado tempo, né? E ali aquela vizinhança todinha ficava falando: "Menina, por que tu não vai embora de casa? Por que tu não arruma um trabalho para ir embora de casa? Deixa tua mãe aí." Porque para quem não tem Jesus, não tem jeito, né? Vai morrer assim, não tem jeito. Mas quando você é alicerçado na rocha que é Cristo, você sabe que Deus dá jeito àquele que não tem jeito. Né? Eu passei muito tempo nessa situação, não tinha namorados depois que eu comecei a ficar adolescente, porque o povo tinha vergonha da minha mãe, tinha receio de chegar até ela por ela ser muito brava. Medo mesmo. Medo. E até porque assim, se a gente contasse qualquer coisa, eu era uma criança que eu não podia, tinha tudo que resolver sozinha, porque se eu contasse qualquer coisa a ela era boa, ela ficava calada. Mas quando ela bebesse, ela ia tomar satisfação. Então eu fui uma criança que passei todo o meu processo assim, tudo eu aprendi sozinha com Jesus, né? Porque o Senhor, Ele cuida. E assim, tudo eu aprendi sozinha. Na escola eu não podia dizer que ninguém deu em mim, tudo eu tinha que resolver só. Era eu e Deus. E porque se eu dissesse a ela ia na escola me fazer vergonha. Então eu era criança muito solitária e não era ao mesmo tempo porque eu tinha muita intimidade com o Senhor. Tudo eu falava com o Senhor, tudo eu ia até ele me orientava com amizades, com tudo. Porque minha mãe, como trabalhava de 4 da manhã às 10 da noite, ela não tinha muita essa educação do lar, né? Que a mãe chega e tem, olha, não ande com fulano, não ande com ciclano. Mas o Espírito Santo, ele sempre estava comigo. E quando ele via perigo, ele sempre me alertava: não ande com essa pessoa. E eu louvo ao Senhor por isso, né? E o Senhor foi me alertando, por isso eu não entrei em drogas, não entrei em bebidas, né? Não me prostituí. Por conta que o Senhor vinha cuidando desse lado, né? Porque a palavra do Senhor diz que ele já sabe o fim da história da pessoa. O Senhor sabia o propósito que ele tinha no meu caminho e ele não permitiu que eu entrasse por esse lado, né? Na verdade, ele colocou uma pessoa no seu caminho, que foi esse jovem que ia te buscar. Isso. E a palavra de Deus se cumpriu através do ensina o teu filho no caminho que deve andar. Isso. Por mais que não tenha sido sua mãe, seu padrasto, mas alguém foi usado para te ensinar o caminho. E a Bíblia também diz que quando ele crescer, ele não vai se desviar. Isso. Ou se ele se desviar, ainda que se desvie, ele vai se lembrar da palavra. Isso. Então foi bem isso que aconteceu na tua vida, né? Você Isso. foi crescendo, mas aquela sementinha que foi plantada, os ensinamentos da escola bíblica, você conseguiu colocar em prática na sua adolescência. Isso mesmo. E a gente vê a fúria do inimigo na nossa vida, né? Minha mãe teve uma época que ela colocava, que antigamente não tinha cola rata, essas coisas, aí colocava veneno dentro do forno, né? Não sei se você lembra. Sim. E minha mãe trabalhava e também não tinha creche, não tinha como pagar alguém, ela deixava a gente trancado, porque antigamente podia, né? Não tinha esse conceito tutelar. E minha mãe trancava a gente 4 horas da manhã e só abria a porta 10 horas da noite. Levava a chave, não tinha celular, não tinha como ligar, e ela ia trabalhar fora. E nesse intervalo ela botou o veneno de rato no forno. E eu e meu irmão comeu, porque a gente estava em casa e não sabia que tinha veneno de rato. E ali meu irmão desmaiou, porque ele comeu a maior parte. E eu fiquei passando mal dentro de casa. E ali a gente começou a clamar ao Senhor, né? Eu comecei a clamar ao Senhor: Jesus, não deixa meu irmão morrer. A gente sem telefone para ligar para minha mãe no trabalho. Mas Deus sempre ele cuida, né? Por mais que o inimigo tenha fúria, que queira acabar com a nossa vida, mas o Senhor ele cuida, ele protege. E ali tinha um bêbado que estava na porta da gente, a casa da gente de Tauba ainda, né? E ele disse: o que é que está acontecendo? Eu disse: não, eu acho que meu irmão comeu alguma coisa que está passando mal, eu também estou passando mal. E aquele homem ali foi, abriu a porta, arrombou a porta, tirou a gente, e meu irmão quase que morre, né? E a vida da gente era assim, passando vergonhas na vizinhança, passando por humilhações, porque eu também não julgo ela, até porque ela era do mundo, passou também por situações, né? Perdeu a mãe muito cedo, teve também desenrolar no mundo cedo, né? Não tinha muito apoio. E eu não julgo ela, né? Porque ela não conhecia a palavra do Senhor. E ali ela achava que era o melhor que ela estava dando, né? Com o vício, com tudo, ela achava que era o melhor. E realmente para ela era o melhor. E aí passou por muitas situações que os vizinhos, ele achava que não tinha mais jeito naquela situação. Eles falavam que eu abandonasse ela, né? Que eu fosse embora de casa, deixasse ela. Mas eu sabia que dentro de mim o Senhor tinha algo muito grande para fazer na vida dela. E quando foi um tempo, eu ficava com uma escova de cabelo, eu ficava no meu quarto orando, buscando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sei o que o Senhor pode fazer na vida da minha mãe.
né? Faz, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu ficava contando testemunho, esses testemunhos que eu estou contando hoje. Eu ficava numa escova de cabelo, ensaiando, né? Como se fosse um microfone. Como se fosse um microfone. Eu ficava ali ensaiando meu testemunho, eu dizia assim, o grande é a luta, mas eu sei que grande é a vitória na vida da minha mãe. Eu sei que a história da minha família vai mudar, né? Por conta disso, meu irmão entrou nas drogas também. Meu outro irmão também foi preso, passou muito tempo preso. E pela educação, até pela educação que a minha mãe deu, né? E a gente ficava ali na igreja, eu sempre buscando ao Senhor, com minha pequena fé, né? Eu sempre louvando ao Senhor. Mas o Senhor fez, né? E teve uma noite que quando eu estava de madrugada, o inimigo usava ela poderosamente de casa. Quando ela bebia, ela se manifestava realmente, o demônio se manifestava na vida dela. E ela quebrava tudo na minha casa, ela quebrava a televisão, ela jogava a cadeira, sabe? O inimigo botava uma ira dela por mim, ela queria avançar em mim. Teve uma noite que eu passei a noite todinha segurando ela e clamando o nome de Jesus, eu sozinha dentro de casa, né? Porque ele colocava uma ira, porque ele sabia, deu o amor que eu tinha por ela, que eu não ia abandonar, que ele sabia que eu estava alicerçada em Cristo, né? E ali ela me arrava todinha, no outro dia eu ficava triste, ficava chorando, mas o Senhor sempre me orientando, né? E eu clamando ao Senhor, eu disse, Senhor, por que minha vida é assim? Eu chorando, né? Eu dizendo, por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por tudo isso? O ano novo a gente não pode passar em paz, porque no ano novo ela bebia e a gente sempre tinha sangue, né? O povo já dizia, é Lourdes que está fazendo aquilo, é Lourdes que está na briga. A gente, todo ano novo a gente vestia branco, porque a gente pensava que era paz, mas ali do meu lado tinha guerra. E eu olhava o lado dos outros e ficava até com um pouco de inveja. Eu dizia, meu Deus, eu só queria passar um ano novo, rompendo com minha família, tudo reunido. Era meu sonho, né? Meu sonho de minha mãe me chamar para almoçar, porque eu não tinha isso. Então era o meu sonho. E ali eu clamei ao Senhor, e o Senhor disse, filha, só até aqui, não mais adiante, pela madrugada. E eu disse, como Senhor? Ele disse, só até aqui, não mais adiante. Vou eu tirar a bebida da tua mãe, vou eu libertá-la. E se passou mais um tempo, que a gente às vezes pensa que Deus vai falar e ali vai cessar, já acontece, né? Mas passou-se um tempo e ela continuava, mas eu creio na palavra, eu no espelho, contando meu testemunho, eu ali necessária na fé, né, que é o Senhor, na rocha que é Ele. E quando foi, a gente mudou pra cá, quando eu passei no ônibus, também o testemunho do Guará, quando eu passei no ônibus, não na Kombi, né? Aí o Senhor disse assim, tu vai fazer parte daí. Aí eu olhei assim, eu disse, no domingo eu vou visitar, porque eu me afastei um pouco dos caminhos do Senhor. E quando eu fui visitar, eu tive o convite de voltar para Jesus e voltei na hora, né? E quando eu voltei para Jesus, que fiquei umas 3 semanas, o Senhor fez na vida da minha mãe, né? Ele libertou ela bebeu a última bebida aqui em Rio Doce, que a gente mudou para Rio Doce. E ela disse, minha filha, eu não vou beber mais. Eu disse, mas toda vez a senhora diz isso, né? Que ela bebia, depois ela se arrependia, ela chorava até porque ela sabia que era errado. Eu disse, mas mãe, toda vez tu diz isso. Ela disse, mas minha filha, eu não sinto mais desejo, eu não vou mais beber mais, eu não vou lhe aperrear. Né? E ali o Senhor disse, só até aqui, não mais adiante. E ali eu glorifiquei o Senhor, fui para a igreja, fui com aquela promessa dentro do meu coração. Aí veio o final de semana, eu já fiquei aflita, né? Eu disse, meu Deus, será que ela vai beber? Ela disse, hoje é minha folga, mas eu vou para a igreja. E eu louvei e glorifiquei o Senhor, porque o Senhor faz. O Senhor, Ele cumpre, né? O Senhor não é um para que minta. E mesmo demorando, mesmo porque quando Deus faz uma promessa, parece que as coisas aumentam, né? Parece que a tribulação aumenta, a tempestade aumenta, e a gente fica, Senhor, cadê a promessa? Tu me prometeu, mas é porque a vitória está bem pertinho. Deus sabe o que é. Diz, né? Quando o negócio fica apertado, quando a gente não vê mais saída, é onde ele age. E Deus não quer que a gente saia da porta, né? Deus quer que a gente persista, né? Ele quer que a gente cria tão somente no que Ele prometeu. E ali minha mãe foi para a igreja, e o primeiro final de semana que eu passei na paz, mesmo meu pai bebendo, que ele não fazia, né, as coisas que ela fazia, ele só bebia e dormia. E eu passei na paz, a gente almoçou na mesa. Eu digo, meu Deus, meu sonho está se realizando. Né? Tudo que eu queria era uma família em paz. Eu passasse o final de semana, porque era todo final de semana, você viver todo final de semana tribulações na sua casa, todo final de semana o inimigo agindo, porque o inimigo agia poderosamente. Era briga de faca, era briga de revólver, e até tiro teve. Sabe, era a briga de você ficar sequentada, ir para o hospital. Minha mãe passou uma semana com um dreno de um canto a outro. Era coisa terrível, era coisa de você olhar assim e dizer misericórdia, sabe? Todo mundo falava, todo mundo comentava. E eu era uma adolescente feliz ao mesmo tempo porque eu conhecia a palavra do Senhor, mas triste porque eu queria mudança na minha vida, né? Mas mesmo assim Deus fez, né? Deus faz, Ele é fiel para cumprir.
E Deus fez, e hoje para aconteceu, minha mãe é evangélica, né? E quando a gente voltou para o Pina, ela é evangélica, ninguém acreditou, porque a vizinhança às vezes não acredita, né? Que Deus é poderoso para fazer. E é aquela Lourdes, ela para o vai para a igreja, né? E o mesmo vigor de quando ela estava no mundo, ela tinha ido da igreja, tem ido da igreja. E levar até, quando a gente veio para o Pina agora, para Rio Doce agora, ela levou até umas pessoas, encheu a igreja, ela evangelizando, mesmo uma analfabeta, mas com aquele amor de Deus dentro dela, né? E Deus, ele é fiel para cumprir. Então, creia tão somente, né? Eu não sei o que você tem passado na sua família, com seus filhos na droga, né? Com seu marido na bebida, mas que você seja alicerçada na rocha que é Cristo, porque ele é fiel para cumprir. Né? O Senhor, ele é poderoso em fazer. Isso para Deus é nada, né? A gente, às vezes, quando passa por alguma coisa, a gente coloca um gigante maior que o Senhor, mas isso para o Senhor não é nada. Quando ele quer fazer no de repente, né? Como a palavra do Senhor diz, no de repente. E eu louvo a Deus por isso. Estou contando meu testemunho quando um dia ensaiei. Muitas vezes ensaiei esse testemunho com escova de cabelo, né? Mas eu tinha fé. Né? Que você também ensaie, profetize na sua vida, na vida da sua família. Profetize em meio à situação, porque falar assim depois que passa é muito bonito, né? Mas a gente tem que profetizar em meio à tribulação, em meio à tempestade, né? Que você profetize, eu ali em meio àquele sangue todo, em meio àquela tribulação, eu profetizava, eu sabia que Deus ia fazer na vida da minha mãe, na vida da minha família, né? E hoje a gente tem um domingo abençoado, a gente vai para a casa do Senhor no domingo, a gente almoça, né? A gente vive comunhão e eu louvo a Deus por isso. Amém. Até porque a gente tem que crer que a gente serve a um Deus do impossível, né? Isso. Quando o negócio é impossível, é que ele é especialista para fazer, para agir, porque ele vai ser glorificado nas nossas vidas e na vida daqueles que ouvem o nosso testemunho, assim como você está contando o seu. Agora, me conta um pouquinho sobre o projeto de vocês, do evangelismo, que vocês saem nas ruas para evangelizar, alguma coisa que já tenha te chamado a atenção, alguma conversa que eu acredito que vocês tenham com alguém na rua, alguma pessoa que esteja afastado, alguém que não conheceu os caminhos do Senhor ainda. Me conta um pouquinho dessa experiência, como nasceu isso no coração de vocês para estar fazendo esse projeto, que inclusive são nas segundas-feiras, não é isso? Nas segundas-feiras, às 7h30, porque é a hora que a gente larga do trabalho, né? E assim, Deus colocou no meu coração de gel, e a gente faz esse trabalho porque se a gente recebe de graça, a gente tem que dar de graça, né? Aquela que aceitou o Senhor como seu Salvador tem vontade de levar a palavra do Senhor, porque sabe que é o único caminho, a única verdade, né? E a gente tem recebido, a gente quando sai para evangelizar, o povo para, a gente pede oração nos bares, quando a gente passa. E é muito lindo porque o povo tem sede da palavra do Senhor, o povo tem sede. Quando a gente passa assim pelos bares, irmã, ora aqui por mim, irmã, me dê uma palavra. Isso é gratificante, né? Por mais que não aceite naquele momento, que a vontade da gente é que aceite, mas a palavra fica plantada, que a palavra do Senhor diz que um planta, um rega e Jesus colhe, né? Amém. Então quando a gente passa assim, que deixa uma palavra, Deus ali vai trabalhando, né? E eu louvo a Deus por isso, porque a gente, toda segunda-feira às 7h30, vai para o evangelismo, a gente vai para a praça ali do Maranguapium, a gente evangeliza aqui pelo bairro, falando do amor do Senhor, que é importante, né? Sim, amém, graças a Deus. E é isso, então a gente soube um pouquinho da tua vida, do teu testemunho com relação à tua mãe, do teu testemunho com relação a esse evangelismo. E eu lembro de uma história que você contou, que eu também achei bastante edificante, que foi sobre a vida dos seus patrões, que você disse que ele não acreditava muito, de tanto você falar, e você já pegou ele ouvindo hinos, alguma coisa desse tipo, não foi? Conta um pouquinho pra gente. O meu trabalho é interessante porque eu sempre trabalhei em casa de família. E dessa vez eu não queria mais, né? Eu disse, não, senhor, não trabalho não, porque eu passei por um período de uma pessoa que não era da mesma fé que eu, professor da mesma fé, e eu passei um período muito ruim, 8 anos, né? E eu disse ao senhor, eu não quero mais trabalhar em casa de família. E saí dessa casa e fiquei em casa, né? Esperando o senhor botar currículo em outros lugares, só que não aparecia. E eu disse, meu Deus, não aparece nada, senhor. Só que Deus me mostrou essa família que eu estou hoje, há 16 anos trabalhando para eles. Deus me mostrou em sonho, eles 4, eu nunca ter visto, eles 4, e eu chegando nessa casa. Aí quando foi na outra semana, meu pai chegou, olha, tem uma mulher lá que está precisando da pessoa. Não, pai, eu não vou mais trabalhar em casa de família, eu vou procurar alguma coisa para mim, eu não vou trabalhar em casa de família não. Aí ele disse, não, minha filha, mas ela é uma pessoa boa. Eu disse, não, eu vou procurar outra coisa. Mas quando Deus quer, não adianta a gente fugir, né, daquele que Deus quer pra gente. Porque às vezes somos muito egoístas, a gente só quer aquilo que às vezes está pra gente. Mas o Senhor está preocupado com as almas, né?
E quando foi um tempo, aí eu disse, olha, não aparecer nada, eu vou. Mas eu vou fazer uma prova de Deus, porque se não for de Deus, eu volto no mesmo dia. Eu disse, Senhor, se for da tua vontade, ela vai me dar a passagem, eu não vou trabalhar no sábado e vou largar cedo para ir pro culto, porque eu vou faltar o culto meu, querendo um pretexto para não ir. E foi interessante que quando eu cheguei, ela mesmo falou, né? Eu disse, sim, mas eu vou largar que hora? Ela disse, não, você terminou, pode ir embora. Eu disse, e a passagem? Ela falou, lhe dar um vem. Aí eu disse, e os sábados? Ela, não, você vai folgar todo sábado. E eu disse, eita, Senhor, as 3 confirmações que eu estava pedindo, o Senhor fez. Né? E ali, quando eu olhei para aquela mulher, Deus me fez lembrar do sonho que eu tive. É muito lindo, porque o Senhor, Ele é fiel, sabe, para quem busca, para quem ora Ele, por Ele, quem busca Ele. E eu, quando eu vi aquela mulher, eu lembrei do sonho. E quando ela veio com a menina, eu lembrei dos filhos dela e do marido. E eu disse, Senhor, é aqui que tu queres que eu fique. Eu não sei, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor sabe. E ali eu fiquei com esse pessoal, ela disse, Vera, eu não entendo, porque eu não sou uma pessoa ruim, realmente eles não são, né? E não ficava ninguém. Eu disse, foi Deus que estava preparando para eu vir para cá. Ela disse, eu creio também. E eles são uma pessoa muito católica. E Deus tem fazendo grandes coisas naquele lugar, né? Eu tenho orado ao Senhor, eles pedem oração, eles não me impedem de louvar, eles não me impedem de ouvir a palavra, né? Eles buscam quando precisa de alguma coisa. Verônica, ore por mim, ora por essa situação. E meu patrão já está ali na palavra do Senhor, a irmã dele já está ali na palavra do Senhor, que ela tinha depressão, estava querendo se suicidar, né? Com esse pensamento em sua mente, mas o Senhor, Ele tem chegado ali naquele lugar através da minha vida, né? Eu tenho mostrado ali Jesus para ele, mesmo sem insistir, né? Porque muitas vezes só o nosso comportamento a pessoa já se converte ao Senhor, né? E ali Ele sabe que pode contar com minha oração, com a palavra, e eu tô achando muito lindo o trabalho deles naquele lugar. Eles têm chegado perto do Senhor, eles têm lido a palavra, eles têm orado, né? Toda vez que eu chego lá, meu patrão está orando. E eu acho isso lindo, porque ele tem um devocional dele. Todo dia, quando eu chego, ele já está no devocional dele. Eu acho isso muito lindo. Muito lindo o trabalhar que Deus está fazendo. E eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer naquele lugar. Eu creio. Vamos continuar orando e perseverando em oração para esse propósito. Tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Alguma experiência de vida? Ou você acha que, assim, né, já foi edificante? Me conta aí. Eu acho que essa história foi edificante, porque hoje muitas famílias passam por vários problemas, né? E que você possa colocar Deus como seu centro, porque sem Deus a gente nada pode fazer, né? O inimigo, ele quer destruir as famílias, e ele está lutando para isso, mas se a gente é um com Cristo, ele faz. Ele faz. Com essa mensagem a gente agradece, né, a presença de Verônica. Pede para que Deus continue abençoando a sua vida. Ela tem sido um canal de bênção para alcançar vidas através do evangelismo, não só nas ruas, mas é como ela mesma falou, a própria postura dela, o próprio ser dela, que ela quer que essa essência alcance essas pessoas, no trabalho dela, na vizinhança dela. Tem um trabalho que a gente esqueceu de falar, que é o da base missionária, né? Isso. Então é um trabalho que tem sido um diferencial. A gente vê as fotos, os vídeos com as crianças da comunidade. São quantas crianças lá? 35. E o interessante é que nesse trabalho eu estava me sentindo inútil no caminho do Senhor, porque eu tenho 2 meninos, né? Eu dizia, Jesus, como eu vou trabalhar para tu, né? Porque se eu me sinto inútil, eu não estou fazendo nada. E o Senhor, Ele colocou a base missionária, que eu posso levar meus filhos junto. E ali a gente faz um trabalho com as crianças da comunidade para eles saírem da rua, né? Todos os sábados. A gente faz esse trabalho a tarde toda, a gente ali leva Jesus para aquelas crianças que, assim como eu, alguém se disponibilizou para levar o evangelho, eu também estou dando meu tempo, porque eu sei que é eficaz, né? Eu sei que são crianças que vão crescer para o reino. Vai ficar na mente delas e no coração, tudo que a gente está ensinando, né? E eu louvo a Deus, estou muito feliz com esse trabalho, porque eu sei que são o exército do Senhor, para o reino do Senhor, né? E muitas dali vão sair para o reino de Deus, né? Muitas vão ali sair para evangelizar também, para serem pastores, missionárias, né? E tiramos eles da rua para não aprender coisas que não prestam, e ali ensinamos a palavra, levamos o evangelho, temos o lanchinho, né? Eu queria te perguntar, porque eu sei que tem aula também lá, né? Tem aula com a professora Silvia, aula de alfabetização durante a semana. Ela faz um trabalho à tarde e pela manhã com as crianças também, que eles também podem receber essa alfabetização de graça, né?
Porque a gente sabe que o reforço é caro, né? E como eles são carentes, ela dá esse trabalho de graça. Então é muito louvável esse trabalho que a gente faz. Aí tem a aula, tem o lanchinho, tem ensaio Tem também. ensaio, ele louva, ele aprende as palavras, é muito lindo o que Deus está fazendo na vida. E eles não é assim um projeto que seja só não, né? Que já é muito importante eles serem missionários, pastores, mas é para eles levarem isso para dentro da casa deles, que é como aconteceu com você. Isso. Você foi abençoada com uma pessoa que não desistiu de você e acredito que levava outros. Eu lembro que você falou que levava outras crianças, né, da comunidade. E vocês estão fazendo esse projeto, repetindo aí e levando essa palavra para essas crianças que vão, com certeza, já internalizou dentro delas, que já faz um bom tempo que tem esse projeto para a glória de Deus, e elas vão levar isso para dentro de casa, levar isso para os pais, para as mães que possam estar também na situação que sua mãe vivia, que seu padrasto vivia, e serem alcançados através da vida dessas crianças. É algo muito importante que a gente deve falar. Então, assim, eu estou muito feliz por ter ouvido seu testemunho. Algumas coisas eu já conhecia porque a gente faz parte da mesma igreja e por isso que foi importante esse convite, ouvir esse testemunho dela, para que vocês sejam alcançados, para que vocês perseverem em oração, não desistam de orar, não achem que seu problema é muito difícil, é muito impossível. Infelizmente, essa nossa geração é muito imediatista, então a gente não quer pagar o preço de orar, a gente quer que as coisas aconteçam, porque a gente vê muito nas mídias uma vida muito bonita, a gente quer aquela vida para a gente também. Mas o Senhor, Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de tudo. Então, tudo acontece no tempo do Senhor. E o tempo dele é bom, o tempo dele é o tempo certo, o tempo dele é o tempo que vai trazer a melhor escolha, a melhor decisão, a melhor experiência de vida para cada um de nós. E através dessa experiência, outras vidas são alcançadas e também vão estar muito em breve sentadinhas aqui contando seu testemunho para a glória de Deus. Como sempre, a gente passa... no final do testemunho, né, uma lembrancinha com muito carinho para os nossos convidados. Aqui está a sua, espero que você goste, enfeite o seu lar. E eu sempre digo, a gente põe a nossa logo, o nosso adesivo para quando você olha, você lembra desse dia especial. É um dia que a gente sabe que as pessoas ficam um pouquinho nervosas quando começa para contar, mas acaba se soltando, na verdade, e fica mais tranquilo. E a gente aqui falando de Jesus, a gente daqui a pouco tem um lanchinho para conversar um pouquinho mais. Então, assim, eu espero que vocês sejam todos muito abençoados. Agradeço aos que estão aqui nos ajudando. Sempre eu tenho pessoas ao meu lado. Nada é feito só por mim, mas assim, o Senhor tem levantado pessoas para que vocês sejam alcançados. A gente tenta sempre trazer o melhor para vocês. Então assistam, compartilhem, curtam, orem pela vida de Verônica, para que ela continue com esses projetos, para que ela continue sendo essa mulher sábia, mulher de oração, para que nenhum mal chegue até ela, porque a gente sabe que quem trabalha para o Senhor é alvo, né? Mas que o Senhor abençoe muito sua vida, Verônica, que você continue com esse projeto na base, que você continue com esse projeto de evangelismo, e que assim a sua fé seja cada vez mais acrescentada, que a bênção que chega em você passe para a vida dos seus filhos e para a vida de todas as pessoas que convivem com você. Amém. Deus abençoe sua vida, foi um prazer recebê-la. Deus abençoe a vida de vocês que estão assistindo. E é isso, muito obrigada, até a próxima.